Perceber a turfa no uísque é sentir o perfume e o gosto do solo da Escócia. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aí do meu canal. E hoje eu vou procurar fazer com vocês um review de mais um uísque do estilo turfado, um uísque defumado. Esse especificamente é um single malt da destilaria Laphroaig, em sua versão 18 anos. É o meu Laphroaig 18 anos. Infelizmente, conforme algumas informações que eu pesquisei, essa versão 18 anos foi descontinuada pela destilaria Laphroaig. Ela vai dar ênfase na comercialização da sua versão 15 anos. Até abrindo um parênteses, o Laphroaig 15 anos é a versão preferida do príncipe de Gales, do príncipe Charles. Ele é um verdadeiro garoto propaganda da destilaria Laphroaig, faz visitas constantes, né? E a sua presença, obviamente, engrandece, faz um marketing, a destilaria aproveita para fazer esse marketing. Mas eu fiquei sabendo que essa versão 18 anos foi descontinuada. É uma pena, porque é realmente um single malt de altíssima qualidade. Nós temos aí uma idade de 18 anos, então o uísque mais novo, o single malt mais novo nessa garrafa apresenta uma idade de maturação de 18 anos. Essa minha garrafa é uma garrafa que apresenta uma capacidade de 750 mililitros. Eu tenho um percentual alcoólico ou ABV de 48%. Então é um uísque menos diluído, né? Eu tenho mais single malt e menos água. Ele obviamente vai nos entregar mais sabor, mais aromas. É um uísque mais concentrado. A garrafa típica da destilaria Laphroaig, essa tonalidade esverdeada com a tampa na cor branca, o rótulo branco, né? É a cor típica da Laphroaig. Nós temos também essa embalagem em papelão, uma embalagem cilíndrica com a tampinha metálica, padrão da Laphroaig, na cor verde folha, um verde escuro, mas fica um uísque muito bonito, muito elegante, apesar de ser uma garrafa tradicional para os uísques single malts. Acompanha esse conjunto o livreto, né, da Laphroaig, onde menciona algumas informações da localização geográfica, alguns dados aqui da Laphroaig, uns contatos eletrônicos, sites para se fazer lá uma visita, algum tipo assim de cadastro, e uma versão, algumas versões que a destilaria comercializa, dando ênfase para um código alfanumérico, aonde você pode se cadastrar lá no site Amigos da Laphroaig, e quem faz esse cadastro fica arrendatário de um pé quadrado das terras da Laphroaig, né? Lembrando que a Laphroaig é uma destilaria pertencente aí às ilhas escocesas, da ilha de Islay, e produz seus single malts com estilo bem caracterizado como sendo um estilo turfado, um estilo bem defumado, né? Até, meus amigos, para o uísque já ir respirando mais um pouco, vamos fazer aqui uns breves comentários que eu julgo de ser de relevância por estar degustando aí esse uísque turfado. É claro que hoje esse processo todo industrial, não somente a Laphroaig, mas as suas irmãs, né, escocesas que fabricam o mesmo estilo de uísque, elas já compram a cevada maltada. Então existe uma fábrica em Port Ellen, na ilha de Islay, que fornece para as destilarias a cevada já maltada. Mas, a exemplo da Laphroaig, ela também produz uma pequena porção desta cevada maltada na própria destilaria. Então o processo se resume bem simplificadamente, para fins de recordação, da seguinte forma: eles pegam os grãos de cevada, colocam em reservatórios que acondicionam esses grãos de cevada
em grande quantidade de água, ela fica submersa na água, propriamente dita. Esta etapa da produção do malte nós chamamos de infusão. Então, os grãos de cevada ficam submersos aproximadamente 2 dias nesses reservatórios de água e absorvem, consequentemente, grande quantidade de água, enganando a cevada, os grãos de cevada, como se fosse, entre aspas, chuva, fazendo com que a cevada inicie-se o processo de germinação. Pois bem, após esses 2 dias, esses grãos saturados de água são transferidos para um galpão que é chamado galpão de maltagem. Lá, por um determinado período de tempo, eles são remexidos, revolvidos para absorverem bastante ar, e aí sim os grãos de cevada começam a germinar, nascendo pequenas raízes ou radículas, aonde cada destilaria tem o seu profissional habilitado para controlar essa germinação. Aproximadamente, quando essas raízes atingem um comprimento de aproximadamente 2 centímetros, seria a situação ideal. Os grãos já estariam carregados das substâncias químicas necessárias para poder depois fazer as etapas consecutivas, mas o que é importante de mencionar é que esses grãos já germinados são então transferidos para outro galpão, um galpão obviamente coberto, um galpão apropriado, para se fazer a secagem final desta cevada. A maioria das destilarias, elas obviamente têm lá os seus fornos, onde aquecem lá com carvão e produzem ar quente para fazer a secagem dessa cevada. No caso específico da Laphroaig e de outras destilarias que produzem uísque single malts do estilo torfado, eles fazem o quê? Eles, além do carvão normal, dos fornos, eles adicionam torrões de turfa ou peat, que são um tipo, uma espécie de carvão vegetal rico em matéria orgânica vegetal em decomposição, e esse carvão vegetal, essa espécie de torrão de carvão vegetal, ao ser queimado nesses fornos, produzem grande quantidade de fumaça. E essa fumaça impregna todos os grãos da cevada durante esse processo de secagem, fazendo com que os grãos absorvam grande quantidade de fenol, de compostos fenólicos, inclusive dando um gosto similar a iodo, a um processo também medicinal. Então, esses compostos fenólicos são absorvidos pelos grãos da cevada e, após ser seca, a cevada é considerada cevada maltada ou simplesmente malte, e aí se dá sequência no processo de fabricação do uísque single malt turfado ou defumado. Mas o fato é que este single malt, ele fica impregnado após a destilação, a diluição de água, a maturação, diluição de água em engarrafamento. Aqui no single malt ele fica rico, impregnado também de compostos fenólicos, de fumaça de turfa, que é a característica principal da Laphroaig. Bom, além disso tudo, meus amigos, um detalhe interessante é que eu também acho muito importante fazer um breve comentário com vocês, acerca desse processo de maturação. Então, após a destilação, o spirit, o whisky, que não pode ainda ser considerado o whisky propriamente dito, é o spirit, eles têm um percentual alcoólico muito elevado, algo em torno de 72%, 73%. Ele vamos dizer assim, um uísque virgem, não teve ainda o contato com o barril de carvalho. Ele é acondicionado nesses barris de carvalho para fazer o envelhecimento e a maturação. Porém, o dado muito interessante é que esses barris são armazenados
nos galpões de envelhecimento, nos galpões de maturação, que são à beira-mar. Então, o carvalho, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores, ele admite-se, né, que este carvalho consiga respirar, ele absorve o ar externo, né, do local onde foi edificado o barril de maturação. Então, praticamente, ao passar dos anos, na interação do destilado, do uísque com os barris, e esses barris respirando à beira-mar, eles vão absorver alguma coisa que nos lembra mar, que nos lembra praia, que nos lembra maresia, devido ao contato direto dos armazéns de envelhecimento com o Oceano Atlântico. Então, as tempestades marítimas, o próprio vento que sobra do mar para a terra, isso entra em contato com os barris e o single malt, indiretamente, absorve algumas nuances que te lembra maresia, que te lembra sal. Então, eu adianto para vocês que durante a degustação que eu fiz antes de fazer o vídeo, né, nós percebemos aqui nitidamente notas salinas, notas que lembram sal. Bom, visto esses conceitos teóricos, que eu acho muito importante até para entender o que nós estamos bebendo, né, e a importância que eu julgo ser desse destilado, que é o Laphroaig 18 anos, eu vou tentar fazer com vocês as minhas impressões pessoais ao degustar o Laphroaig 18 anos. Iniciando, vamos comentar aqui acerca da maturação. Olha, meus amigos, a maturação deste single malt é realizada 18 anos em barris de carvalho americano que já haviam envelhecido Bourbon. Esse Bourbon, inclusive, é o Bourbon Maker's Mark. Então, 18 anos envelhecidos em barris de carvalho americano, dias Bourbon. O Bourbon é o Maker's Mark. E existe uma breve finalização, quase desconsiderada, muito pouca mesmo, em barris de carvalho europeu de Estierês. Porém, é só para fazer um equilíbrio, uma harmonização melhor, mas é muito pequeno. O que se considera mesmo são os 18 anos em barris de carvalho americano, Quercus alba, que já haviam maturado, envelhecido Bourbon. Então, dito isso, vamos aqui às minhas impressões sobre esse single malt da Laphroaig, o nosso Laphroaig 18 anos. Inicialmente, eu posso afirmar para vocês que é um single malt que apresenta uma cor muito bonita, um ouro, né, uma cor ouro mais clara, apesar de que para homogeneização dos whisky single malts do Laphroaig 18 anos é sim adicionado corante de caramelo, mesmo que em pequenas proporções, mas é adicionado para homogeneizar a mistura. Com relação à textura, né, o caráter desse single malt, observando as lágrimas que se formam nas laterais da taça Glencairn, eu posso afirmar para vocês que as lágrimas elas escorrem de uma forma bem lenta nas laterais da taça Glencairn, de um formato robusto, me indicando ser um uísque encorpado, um uísque oleoso. E isso realmente se comprova porque os barris, os alambiques, né, os pot stills que a Laphroaig utiliza para fazer a destilação dos seus single malts, são alambiques relativamente pequenos, e isso provoca uma interação bem acentuada do destilado com o cobre, proporcionando esse uísque encorpado, esse uísque oleoso. E soma-se a isso ainda o percentual alcoólico, que é de 18%. Com relação ao olfato, meus amigos, com relação ao olfato, a nota mais pungente é a da fumaça da turfa. É um uísque turfado, um uísque defumado. Mas você percebe algo assim bem fresco nesse single malt, por assim dizer.
alguma coisa que lembra baunilha, proveniente dos barris de carvalho americano que maturaram Maker's Mark, né? Então esse aroma de baunilha, se você tiver assim bastante atenção no olfato, você percebe. Você percebe algo que lembra realmente assim maresia, a presença do oceano. Então isso aqui também é perceptível. Alguma coisa também, nuances que eu poderia dizer de iodo. Então é um uísque medicinal também no olfato. Mas a pungência, né, realmente é da fumaça da turfa. Essa finalização ínfima em barris de carvalho europeus de Xerez, você não percebe nada, absolutamente nada com relação ao olfato. A perspectiva aqui é que estes barris, né, se forem usados, são realmente muito poucos e uma coisa só para dar uma equilibrada, mas nada de Xerez. Com relação ao palato, né, ao paladar, saúde, meus amigos. Olha, como é de praxe dos uísques da Laphroaig, a primeira nota que se apresenta, por incrível que pareça, é um adocicado do malte, ou mesmo um adocicado proveniente do Bourbon, no caso específico do 18 anos do Maker's Mark, mas é a primeira nota que salta a boca, esse adocicado. Depois vai aquele boom, que é uma explosão de fumaça de turfa, envolvendo todo o palato. Você percebe depois, em sequência, um apimentado de especiarias. Então, é um uísque, até que eu vou afirmar para você, condimentado. E segue-se aqui alguma coisa que te lembra sal, misturado com iodo. É um uísque medicinal, além de ser turfado. E finaliza com os taninos da madeira de maturação. Mas é um amargo bem sutil também. E chamam a atenção que, mesmo sendo um percentual alcoólico, né, de 48%, o álcool não é agressivo. Os vapores de álcool não são agressivos. Então é um uísque muito bem maturado nos barris de carvalho durante esses 18 anos. Então são indícios que utilizaram barris de carvalho de boa qualidade. O finish, ou o retrogosto, né, essa finalização, é uma finalização longa, prevalecendo pungentemente o gosto da turfa. O álcool não é agressivo, conforme eu mencionei, e misturando algumas notas de baunilha, de iodo, de sal, né, que te lembra maresia, e os taninos, finalmente, aí, aquele amargo, né, dos taninos da madeira de maturação misturado com apimentado de gengibre, um apimentado de especiarias. É um uísque, meus amigos, complexo, é um uísque rico, muito bem maturado. Eu particularmente gostei bastante desse single malt, apesar de ser um estilo totalmente diferente daquele que eu fiz alguns vídeos anteriores, são o estilo frutado, o estilo mais floral. Aqui nós temos um típico representante das Ilhas Escocesas, um uísque turfado, um uísque defumado, muito bom, recomendo. Espero que a destilaria volte a comercializá-lo, né? Se realmente ele foi descontinuado é uma pena, porque é um uísque single malt de excelente qualidade, altíssima qualidade, ao nível do Lagavulin 16 anos. Eu, inclusive, pretendo terminar essa garrafa, analisar todos os pontos positivos e negativos, lembrando a vocês que este single malt especificamente é um single malt que à medida que a gente vai bebendo, aumentando essa camada de ar no interior da garrafa, ele vai mudando um pouco os seus aromas, os seus gostos. Então eu quero concluir essa garrafa para mim fazer um paralelo, uma comparação com outro uísque defumado, turfado, que eu gostei muito, que foi o Lagavulin 16 anos. Esse aqui está ultra recomendado.
Whisky rico, complexo, excelente qualidade. Analiso também como sendo um excelente custo-benefício para um whisky de 18 anos. Fica aí a dica, se conseguirem comprar, vale a pena, está recomendado. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este review aí do canal. Até o nosso próximo encontro. Islan Chevar.